O meu nome é Thiago Mendes, eu trabalho como gerente de marketing aqui do Exército de Salvação, e o Exército de Salvação é uma instituição não governamental, uma ONG, né, que trabalha com a promoção do ser humano, né, de maneira geral. Está presente em mais de 130 países ao redor do mundo, e aqui no Brasil é uma instituição que vai completar 100 anos no ano que vem, chegou em 1922, e a gente atua em diversas áreas, com foco principalmente no apoio a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Como ONG, o Exército de Salvação tem maneiras diferentes de sustentar o seu trabalho social. Uma delas é através de uma rede de bazares beneficentes que o Exército de Salvação tem desde o ano 2000. Essa rede de bazares beneficentes funciona basicamente como um varejo comum, que vende roupas, objetos, acessórios, móveis. Então, a gente precisa estar preparado como loja de varejo, como qualquer outro varejo comercial que está aí na rua, né? Então, a gente tinha uma necessidade muito grande de um sistema que nos desse ferramentas para conseguir atender melhor o cliente que visita o nosso bazar beneficente com mais agilidade, né, e de maneira profissional, mas que ao mesmo tempo atendesse às necessidades específicas da nossa atividade, que é uma atividade diferente de um supermercado, diferente de uma padaria, é uma atividade bem específica de ONG, né? A gente passou por diversas fases. A primeira, uma fase totalmente manual, onde havia apenas uma caixa registradora e nenhuma inteligência, assim, de conhecer dados, conhecer números, né? Simplesmente o registro manual ali das vendas. E depois a gente passou por um outro sistema que nos ajudou a melhorar de alguma forma, mas que ele basicamente era muito simplificado ali no seu processo. Ele não tinha muitas opções, por exemplo, de promoções ou integrações com o TEF, como a gente tem hoje, ou mesmo outras modalidades de pagamento. Era um sistema pouco flexível, né? Então, o Titan ele veio nos ajudar justamente em trazer mais recursos, mais segurança e também otimizar aí a operação de venda nos bazares. E uma coisa que para a gente foi muito importante no Titan foi a questão do uso offline nas lojas, né? Nós temos alguns bazares que estão em locais um pouco remotos e a dificuldade de estar online o tempo todo da abertura que a loja está aberta foi um dos fatores que nos levou a decidir por um sistema que também funcionasse offline, né? Então, ele tem nos ajudado nisso, trazendo também mais inteligência na questão de números, de relatórios, apresentando já gráficos, estatísticas já prontos, agrupando os produtos em grupos, né, que facilita a análise, né, e para a gente, assim, foi muito importante, né, ter um salto de inteligência e de otimização no sistema. Olha, são várias. Primeiro, eu diria que o uso do aplicativo, né? O Titan tem um aplicativo funcionando tanto em Android e também em iPhone, e ele dá uma visão em tempo real não só para os gerentes das lojas, mas também para os gestores de como está o andamento ali. Uma coisa trivial, a informação é muito importante para a gente, até para entender o que está acontecendo de maneira rápida, né? Uma outra funcionalidade que a gente gosta é a possibilidade do envio de ofertas e promoções. Então, a gente tem, às vezes, itens que são mais demandados nas lojas, mas itens que a gente brinca, né, que ficam mais encalhados, né, assim, itens que precisam aí de um incentivo mais para que seja realizada a venda. Então, a gente normalmente promociona, divulga dentro das lojas, divulga em redes sociais, e o Titan nos ajuda a enviar uma promoção específica, com data de início, data de fim, né?
e o cliente, quando chega ali na frente de caixa, já tem ali o desconto que havia sido previamente programado, né? A gente também gosta muito das integrações com o TEF. Para a gente, apesar de ser uma coisa comum em sistemas, mas a gente não tinha justamente por exigências de outros sistemas que a nossa ONG não podia, né, atender, mas a integração com o TEF nos ajuda a evitar erros, por exemplo, né? Então, quando erros, seja erros de digitação, erros enfim, de processo, então o valor daquela venda que está ali na frente de caixa é o mesmo valor que vai para a maquininha, então isso para a gente dá uma segurança muito grande, né? Depois do início do uso do Titan, a gente aumentou muito a nossa inteligência no sentido de dados, né? Então, a gente passou a ter dados mais organizados e produtos agrupados em famílias, em classificações mercadológicas específicas, né? Que nos ajudou a ter uma nova visão sobre o que era o nosso bazar, que a gente não tinha antes, né? Os grupos, famílias de produtos mais vendidos, famílias de produtos que a gente não tinha uma venda tão boa, que às vezes nem era tão vantajoso mandar para o bazar beneficente. Então, isso de cara foi uma vantagem, né? Uma melhoria. E a outra melhoria também muito grande foi a questão da agilidade. Principalmente comparado com o sistema que a gente dependia muito da nossa rede e da internet para o sistema funcionar bem. Então, basta você imaginar que uma oscilação, uma chuva, um vento, não sei aonde, derrubava a internet da região e aí você ficava com o sistema parado. O Titan não, apesar dele também ter a conectividade, o envio de dados em tempo real para um servidor central, ele consegue operar muitas horas, até dias, sem ter nenhuma conexão com a internet, né? Claro que sem as últimas atualizações de produtos tal, mas ele opera. Então, para a gente isso foi muito importante porque diminuiu filas e diminuiu aí a necessidade de você ter 3, 4, 5 operadores de caixa num bazar que para a gente é custo, né? Então, se você for pensar mesmo, lá na ponta, quando você reduz o custo da operação, você consegue ajudar mais pessoas lá na ponta, né? Então, para a gente isso é muito importante. Eu acho que seria um caos, um caos mesmo, porque os caixas, a gente não teria controle nenhum na frente de caixa, não teria controle de dinheiro que entrou, dinheiro que saiu na movimentação financeira, e a partir aí, até o fim desse ano, a gente vai estar implementando um controle de estoque totalmente baseado no Titan. Então, também, imaginando já esse controle implementado, a gente também não teria noção do que há no nosso estoque, né? Então, é como voar de avião sem bússola, né? Ou sair à noite por aí sem uma lanterna, enfim. Hoje a gente não teria como estar sem esse sistema, né? Ele faz bastante diferença na nossa operação. Olha, o suporte é uma área crítica de toda operação de software, né? Eu acho. E a gente tem diversos serviços aqui no Exército de Salvação em que não há suporte nenhum. Você tem que se virar lendo perguntas frequentes, ajudas, vídeo no YouTube. Não é o caso do Titan. O Titan tem uma equipe grande de suporte que conversa praticamente diariamente com o pessoal do nosso TI aqui. É uma equipe de duas pessoas que tem internas aqui do Exército de Salvação. E eles têm acesso total à equipe de suporte, um sistema de chamados que funciona, que tem resposta, não é aquele sistema de chamado que se abre um chamado e ele fica lá perdido, não, para todo chamado tem uma resposta, tem um acompanhamento, e eu não falo isso, não é exagero que eu estou falando, a gente tem realmente esse tipo de acompanhamento e de suporte, e a gente que já vivenciou
o uso de sistemas sem nenhuma ajuda de quem criou o sistema, realmente é tranquilizante saber que se ocorrer algum problema, que todo o sistema é passível de algum problema que possa acontecer, né, a gente vai ter o suporte ali para nos acompanhar. E ao longo desses 2 anos, eu não sei dizer quantas versões, quantas melhorias já foram feitas no sistema, inclusive melhorias que a gente mesmo sugere, novos recursos, e que isso é sempre ouvido de alguma maneira pelo pessoal de suporte, pelo pessoal de desenvolvimento, e muitas vezes é implementado sem custo para o Exército de Salvação, né? Porque se entende que é uma melhoria para que vai absorver também outros clientes, né? É um suporte nota 10, a equipe toda está de parabéns, a gente não tem nada assim a reclamar, pelo contrário, né? A sempre indicar e elogiar. O Titan está focado no varejo, né? Pelo menos os módulos que a gente usa, o foco dele é varejo. Então, isso para a gente foi um diferencial. Por mais que já existam sistemas também assim, para a gente foi uma boa surpresa ver um sistema já pronto para as coisas que a gente, em outros sistemas, a gente apenas sonhava, né? Que bom seria se a gente pudesse dar uma coisa simples, como um desconto no item ou identificar um cliente, né? Isso o Titan já traz todo o know-how, toda a experiência de quem atende mercados, de quem atende açougues, padarias, né? Então, isso para a gente foi uma coisa assim muito boa. Claro que a integração com o aplicativo é uma coisa fantástica. Você ter uma venda sendo passada num caixa lá em Suzano e dali a 5 minutos ela está no seu celular, é uma coisa assim fantástica, né? Sem nenhuma burocracia assim de pagamento, de assinatura, de aplicativo. Não, é tudo bem integrado, bem simples, né? E uma outra coisa que eu gostaria de dizer como diferencial, a flexibilidade do pessoal da implementação em adotar soluções que não necessariamente seria a solução padrão do Titan, mas que atendem melhor à nossa rotina como Exército de Salvação. O Titan, para o Exército de Salvação, não é somente um fornecedor, é um parceiro estratégico, né? E a gente entende que, como parceiro, a gente tem uma relação até de confiança, né? Nas soluções que o Titan oferece, nas requisições que a gente faz, nas soluções que a gente procura junto, né? Então, quando a gente precisa de uma solução específica para um novo desafio, a gente sempre tem abertura para fazer uma reunião, para propor, e a gente nunca ouviu um não do Titan. A gente sempre ouviu assim, não, vamos das pessoas que trabalham, né, no Titan. A gente sempre ouviu, vamos ver, isso é possível, vamos procurar um caminho, e normalmente esse caminho é achado, né? Então, para a gente é importantíssimo ter parceiros que entendam a nossa caminhada e proponham caminhos que vão agregar para o Exército de Salvação, né? Então, o Titan não é só um fornecedor, não é só um software, não é só, mas é um parceiro mesmo que o Exército de Salvação conta para muitos anos de caminhada, com certeza.